Asoshianamva Soshastua Pragnavadamicha Brachase Gatasuna Somicha Nanushoshanti Panditaha. Bom dia a todos, meu nome é Rubens Turci. Para quem não me conhece, eu sou um filósofo espiritualista e vez por outra eu falo ou escrevo sobre a ciência da meditação e a espiritualidade. Hoje, 25 de dezembro de 2017, faz exatamente 27 anos que eu encerrei um glossário sobre termos da filosofia espiritualista, chama Yoga Brahma Vidya Samhita, e esse glossário marcou a minha passagem pela comunidade ou pelo ashram Atma em Areia Branca, onde eu vivi de 1987 até 1990. E como despedida dos trabalhos que eu lá realizei, eu deixei esse glossário e o dediquei aos membros do Shuddha Dharma Mandalam que desenvolveram aquele trabalho e muito especialmente ao instrutor espiritual daquela comunidade, ao Francisco Barreto. Então, se naquela época eu fiz o glossário porque queria compreender melhor, né, a terminologia da literatura védica e do período épico da Índia, hoje, passados esses anos, depois de ter me dedicado um pouco mais ao assunto, eu resolvi produzir esse vídeo, né, para tratar sobre o Mahabharata, que é, no meu entendimento, onde se encontra a história da manifestação do Shuddha Dharma. Shuddha Dharma entendido como Shuddha, puro, a essência, Dharma, do sagrado. Ou seja, eu queria falar um pouco disso que eu considero a maior herança que a Índia ofereceu ao Novo Mundo. E eu sei das dificuldades de tratar desse tema, um tema complexo, ainda mais assim, em um vídeo, e sem saber a melhor forma de introduzir ao público, e muito menos tendo ciência das pessoas que podem ter acesso a esse material e do nível de compreensão que elas têm dessa matéria. Por isso mesmo eu peço desculpas, já desde o início, se nesse meu esforço de síntese que eu vou realizar agora, se nele existir alguma coisa de impuro, de impróprio, de inadequado, ou que seja excessivo. E nesse caso eu rogo a todos os nobres seres do plano divino que me perdoem, né? Não vai aqui nenhuma outra intenção, senão esse desejo de refletir sobre esse tema, né? Então é isso. Vou falar sobre o Mahabharata, né? 3 pontos fundamentais, eu acho que é o que eu quero destacar. São 3 pontos para mim importantíssimos. Primeiro, que o Mahabharata tem que ser considerado como a principal fonte de estudos sobre as manifestações avatáricas, né? Já que o Mahabharata trata do Senhor Krishna, né? Que é o avatar que basicamente cunhou a expressão avatar como nós veremos. O segundo ponto é que o Mahabharata ele é, por excelência, a principal fonte
da história da revelação do Shuddha Dharma, como eu já mencionei. E o terceiro ponto, obviamente, é que dessa revelação, né, que constitui o Mahabharata, a sua essência mais pura é a Bhagavad Gita. Então nós também vamos falar um pouquinho sobre a Bhagavad Gita, né, como esse diálogo, essa metáfora, né, sobre a ciência da meditação, né, que é disso que trata a Bhagavad Gita, embora a gente não veja as pessoas que estudam a Gita, ou que tratem da meditação, em geral fazendo essa associação, né? Você fala da ciência da meditação e se refere a outros textos que tratam de uma maneira mais sistemática da ciência da meditação. Por quê? Provavelmente porque a Gita trata de uma forma assistemática, né? Porque ela é um tratado onde você está introduzindo toda essa ciência da meditação através do diálogo de Krishna e Arjuna. Então, esses são os 3 pontos, ou as 3 teses que eu quero tratar, né? Falando de uma maneira assim, um pouco mais específica. A primeira tese, para mim, né? E eu sei que esse é o meu ponto de vista como estudioso no assunto. Não quero ser o dono da verdade, sei que podem existir outras posições, né? Estou falando sobre o modo como eu vejo, né? E tem colegas, inclusive, dentro da instituição que provavelmente teriam um ponto de vista diferente do meu. Então, para mim, o Mahabharata representa a um só tempo a primeira, a mais importante, a mais fidedigna e a mais completa fonte de informação, tanto sobre o Shuddha Dharma, como sobre a função, missão e funcionamento das manifestações avatáricas. Né? Porque o Mahabharata revela o modo de funcionamento de uma manifestação avatárica, como? Pelo próprio exemplo de Krishna, né? Por meio das suas interações com Shakuni, com Bhishma, com Karna, com Dhritarashtra, com Duryodhana, com Drona, com Drupada, com Draupadi, com Yudhishthira, com Arjuna e com tantos outros Pandavas e Kauravas. Então, essa é a primeira tese. A segunda é porque o Mahabharata retrata o momento e a oportunidade dada ao Avatara Krishna para a revelação ao mundo da essência do sagrado, ou seja, do Shuddha Dharma. Né? Todos os personagens do Mahabharata servem de pano de fundo para essa missão de Krishna de revelar o puro Dharma perdido no entendimento da tradição védica. Uma vez mais, então, eu vou ressaltar agora a terceira tese, né? Que a Gita constitui a essência mais pura dessa revelação do Shuddha Dharma e da função do Avatar, ou do Avatara em sânscrito. Quem faz menção pela primeira vez na história à função de Avatar, ou Avatara, como preferem alguns que se valem do sânscrito, é o próprio Senhor Krishna, na Gita, quando ele diz: eu sou aquele que desce. Então o que eu quero ressaltar? Que o termo Avatara sequer existia a essa época. Né? Você não vai encontrar em nenhum texto anterior à Bhagavad Gita nenhuma referência ao termo Avatar. Esse termo foi cunhado um pouco depois do diálogo da Gita, e exatamente para consubstanciar o discurso de Krishna em torno do verbo descer, que é então substantivado para designar
aquele que desce a esse mundo para restabelecer a ordem planetária, né? Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Como é que a gente situa o pensamento indiano? Onde é que eu situo essa minha fala, né? Não é a minha especialidade fazer a história, historiar todo o pensamento indiano, né? Mas em linhas gerais, a gente sabe que ele se divide em 4 grandes períodos. O período que a gente chama pré-védico, né? Que os estudiosos apontam aí entre 3.000 e 1.500 a.C. O período védico, né? Que é o período que vai meio também tem uma fase aí de intersecção com o período pré-védico, que ele situa entre 2.500 até 600 a.C. E depois vem o período épico, né? Que é um período que vai de 600 a.C. até mais ou menos 200 depois de Cristo. E esse é o período que nos interessa, porque ele se compõe basicamente do Ramayana e do Mahabharata, que é o texto que inclui a Gita, né? O Mahabharata é um texto, então, que vai refletir sobre o período interior. E é esse texto que me interessa. Ele vai ser depois interpretado, né? Daí em diante, mesmo no período dos grandes sistemas, né? Dos mais variados modos. E é disso que eu quero tratar.